Bem, sejam bem-vindos a todas as pessoas que estão participando deste curso de abordagem da violência contra a mulher e atendimento às minorias sociais. Eu quero inicialmente agradecer à Faculdade de Medicina e aos organizadores da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri pelo gentil convite. Mais do que um prazer, eu posso dizer que é uma honra poder estar contribuindo minimamente com o debate de um assunto que sempre traz muita dificuldade na discussão, que tem uma complexidade evidentemente muito clara, e que sofre de um estigma muito, muito grande na sociedade brasileira. A gente vai tentar trazer a importância de nós, profissionais de saúde, profissionais da segurança pública, da assistência social, estar envolvidos num atendimento de qualidade a estas mulheres que têm como direito reprodutivo um aborto legal. Então, eu vou trazer primeiro uma imagem aqui, é um mapa mundial das leis do aborto, né, no mundo. Vejam que o nosso país está aqui em vermelhinho, né? Com legislação, é um dos países, nós estamos dentre os 20% de nações com leis mais restritivas em relação ao aborto. Vejam que o azul é o aborto totalmente descriminalizado, praticamente a Europa inteira, a Norte América, não é? Alguns países já da América do Sul, e mesmo alguns países aqui do nosso entorno, com muita influência religiosa, evangélica, católica, enfim, têm avançado nos permissivos legais de maneira bem mais progressista com relação à interrupção da gravidez quando comparado com o Brasil. Essa é uma questão que nós, brasileiros e brasileiras, temos que nos atentar, não é? Um país que é a oitava economia do mundo, um país ocidental. Creio que as mulheres e as meninas brasileiras mereceriam um tratamento mais digno com relação ao seu direito reprodutivo de aborto legal. O que diz? E por que nós estamos tão defasados em relação ao mundo ocidental, ao mundo do norte, pelo menos, do planeta? Não é? Nós temos uma lei que remonta a 82 anos, 1940, e desde então o Código Penal não se alterou. É incrível como tanta coisa foi modernizada no Código Penal, Código Civil, Constituição, Código Penal, que é pré-constitucional, né? Vejam, que permite apenas duas circunstâncias da interrupção legal da gravidez. O chamado aborto necessário ou terapêutico, não é? Se não há outra forma de salvar a vida da mulher, e o aborto, que seria o aborto, vamos dizer, sentimental ou ético, né? Que é aquele no caso de gravidez resultante de estupro. E nesta situação, com o consentimento da gestante, ou se for menor ou incapaz, por alguma situação, do seu representante legal. Vejam que apenas há alguns anos, em 2013, a Suprema Corte Brasileira, através de uma discussão de constitucionalidade, através de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, entendeu que a gravidez com anencefalia fetal também era um permissivo baseado no direito à saúde, no direito à vida da mulher, reconhecendo, então, incluindo como das causas, né, em que se permite um aborto legal. Veja que são três, então, as situações. E a lei, e muito menos a decisão do Supremo Tribunal Federal, estabelece limites da idade gestacional para que se faça uma interrupção da gravidez de acordo com os permissivos que nós temos, para o risco à vida, na situação de uma gestação de estupro ou na situação de anencefalia, né, para um aborto legal induzido. Eu gostaria de trazer também alguns conceitos e definições. Existe muita confusão e é importante nós todos, os profissionais de saúde, estarmos falando a mesma linguagem. Primeiro, a questão do que é o aborto seguro, né? Se diz safe abortion nos textos internacionais, na literatura médica mundial, né, é aquele
interrupção da gravidez ou aquele tratamento de um abortamento incompleto ou aborto retido, né, que esteja de acordo com as melhores guias, as mais avançadas evidências científicas, robustas evidências científicas, e os documentos técnicos, né, da Organização Mundial da Saúde, OMS. Preferencialmente que seja legal, sem estigma, sem nenhuma maneira de discriminação, de preconceito, não é? Com relação a esse tratamento, a essa mulher numa situação de abortamento. E depois vem várias outras instâncias, até o aborto muito, muito inseguro, é aquele que não está de acordo com as melhores evidências ou diretrizes da OMS e que traz de maneira traz complicações severas ou até a morte dessas mulheres, né? Sendo o aborto uma das causas principais de mortalidade materna no mundo, o aborto inseguro, não é? Houve uma definição, primeiro, entre aborto espontâneo e aborto induzido. Vejam, aqui a definição do Código Internacional de Doenças, o CID-11, não é? De 2022, é a mais recente publicação da OMS, e eu lembro a todos que o CID-11 é o documento estándar que estabelece os parâmetros para diagnóstico e definições, né, de situações de saúde, e vejam que o aborto espontâneo é definido como a morte embrionária ou fetal não induzida, ou seja, espontânea, natural, é a passagem dos produtos da concepção por questões biológicas inatas da mulher, que não foi provocado, não foi induzido. E aí coloca antes de 22 semanas ou quando o feto pese menos que 500 gramas. Já o mesmo CID-11 define aborto induzido como a perda intencional. Então, vejo que a diferença é brutal. Enquanto o que se estabelece é a espontaneidade, o aborto induzido é a intencionalidade da perda da gravidez intrauterina por meios com medicamentos, né, ou meios cirúrgicos. E já esse conceito de aborto induzido já está nos descritivos de saúde desde a década de 70, não é? Como remoção intencional do feto do interior do útero por técnicas variadas, sejam medicamentosas ou cirúrgicas. Na época, na década de 70, não existia ainda técnicas medicamentosas, não é? Do ponto de vista do conceito jurídico do aborto, eu acho que é importante a gente mostrar o que o juiz, o promotor, o defensor público, o advogado entende como aborto. Do ponto de vista jurídico, o aborto é a interrupção de uma gravidez anterior ao tempo entre a concepção e o início do parto, né, que é o marco final da vida intrauterina. Ou seja, qualquer interrupção intencional com ocisão fetal, com o intuito de terminar a gestação ou terminar com o feto, né, é aborto do ponto de vista jurídico. Não é prematuridade, não é homicídio, não, é crime de aborto, juridicamente, se estiver fora dos permissivos legais, como a gente apontou. Recentemente, nós temos visto algumas publicações, inclusive de autoridades sanitárias brasileiras, dizendo que não existe aborto legal no Brasil. Bem, a gente precisa, então, esclarecer que, sim, existe, não é? Desde 1964, os descritivos de saúde, aqui nas referências apontadas abaixo, vocês têm que aborto legal é a finalização de uma gestação em condições permitidas pela legislação local. E qual é a lei local? É o Código Penal de 1940, que estabelece 2 permissivos para salvar a vida da mulher ou na gestação decorrente de estupro, e desde 2012, por decisão da Suprema Tribunal Federal, na situação de uma gestação com feto anencéfalo. Estas são, sim, as situações em que podemos fazer um aborto legal. Não é? Recordando, aborto espontâneo é naturalidade e define idade gestacional, não é? 22 semanas ou feto com menos de 500 gramas. Já o aborto induzido é a intencionalidade
do término da gravidez por meios medicamentosos ou cirúrgicos. E vejam que, como a nossa lei, a definição de aborto induzido também não há relação com idade gestacional, com o peso fetal ou a viabilidade fetal. Por quê? Porque quem define isso é a lei de cada país. Não é? Portugal é 10 semanas, na Argentina, agora recentemente, 14 semanas, no México são 12 semanas, alguns países da Europa não há limites de idade gestacional, outras 28 semanas, enfim. No Brasil, a lei não estabeleceu limites, portanto, o aborto induzido não há relação com peso, idade gestacional ou viabilidade fetal. Só para concluir essa questão das definições e conceitos, e estarmos falando a mesma linguagem, o Centro de Controle de Doenças e Prevenção de Doenças americano define, né, aborto induzido legalmente, do ponto de vista da vigilância, como aquela intervenção realizada por alguém autorizado, de acordo com a lei dos estados americanos, não é? Que tem a intenção de terminar uma gravidez intrauterina e que não resulte em um nascido vivo. Portanto, se nasce vivo, aí é um parto prematuro, é diferente de um aborto, não é? Evidentemente que essa situação é a situação mais dramática, porque uma indução de um aborto com 22 semanas, o feto pode nascer com sinais transitórios de vida. Não é? Por isso que os americanos fazem a indução da sistolia fetal, procedimento que no Brasil tem cada vez mais sido utilizado no sentido de cumprir com os textos legais e as normativas brasileiras. Não é? Só para finalizar essa questão, o aborto inseguro, então, é aquele que não está de acordo com as normas da OMS, realizado sem as habilidades necessárias, sem os mínimos requisitos médicos, normalmente com ambas, né? E que podem trazer terríveis danos à mulher. E aqui está uma fotografia do que acontece quando o aborto não é legalizado, não é realizado de maneira segura, é o aborto inseguro. 25% das gravidezes no mundo são interrompidas anualmente, né? Um quarto delas, sendo que são 25 milhões de abortos inseguros no mundo, quase a totalidade deles nos países em desenvolvimento, provocando 47 mil mortes por aborto inseguro no ano. Vejam que aqui na América Latina, a grande maioria são abortos inseguros e existe uma porcentagem importante, muito perigosos, muito inseguros, de acordo com o método e a técnica com que essa mulher, essa menina, produz essa interrupção na clandestinidade, podendo levá-la a consequências e a sequelas gravíssimas e até a morte. Né? Só para entenderem um pouco mais esta relação, né? Vejam que aqui à esquerda estão os países onde o aborto é totalmente descriminalizado, a grande proporção são de abortos seguros, são as colunas marrons, e as bolinhas azuis são a incidência de aborto. Então, é descriminalizado e tem baixa incidência de abortos, e os poucos abortos que se fazem são sempre seguros? O que acontece aqui no Brasil, incluído na América do Sul? Poucos abortos são realizados de maneira segura, né, dentro da lei, em ambientes ou com as técnicas adequadas. São realizados na clandestinidade, não é? Vejam, e uma incidência muito alta de abortos realizados. Então, não é a lei que diminui a incidência de abortos e que protege fetos. Parece que a descriminalização protege mais fetos do que a criminalização do aborto nos países, não é? E essa é a fotografia lamentável do nosso país, onde vocês podem ver que são 500 mil abortos, segundo a Pesquisa Nacional do Aborto de 2016, de Débora Diniz. Uma a cada 5 mulheres aos 40 anos já realizou um aborto, e impacta muito mais as mulheres mais vulneráveis, né? As de baixa escolaridade, baixo nível socioeconômico, as negras, pardas, indígenas, as mulheres periféricas, né? Socialmente mais vulneráveis. É essa população
mais vulnerável, que a criminalização do aborto ataca e impacta muitas vezes com a vida dessas mulheres. Podem ver que 27 abortos para cada 100 mil nascidos vivos em idade, mulheres em idade fértil no Brasil. Se a gente pensar Holanda, ao redor de 5 a 8 abortos para cada 100 mil mulheres. Não é? Vejam que há regiões aqui do Brasil com taxas altíssimas, ao redor de 70 abortos para 100 mil nascidos vivos. Ou seja, próximo ou até maior do que os países mais pobres da África subequatoriana. É uma situação muito grave, dramática, né? É uma crise, vamos dizer, sanitária brutal, em um país com 200 milhões de habitantes, sendo que metade dessa população são mulheres e meninas. Entrando mais especificamente no tema da violência sexual e a gravidez. Né? Primeiro aspecto que eu gostaria de trazer é que metade dos estupros ocorre no período reprodutivo. No Brasil, a grande maioria abaixo, né, de meninas, inclusive fora do período reprodutivo, uma porcentagem importante. O risco de uma gravidez numa violência sexual, aleatoriamente, né, os estudos apontam entre 1% a 5%. Populações com menor acesso a métodos de longa ação e de alta eficácia, como DIUs, implantes, chegam a ter de 5% a 7% o risco de gravidez. Então, é uma situação em que o nosso país, as mulheres brasileiras, e ninguém usa método contraceptivo esperando ser violentada, não é? Então, nós temos aí uma situação de um risco real de gravidez das vítimas de violência, não é? E essa evolução dos estupros e estupros de vulnerável, quando a gente, ao longo desses últimos 10 anos, até 2021, são dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os boletins de ocorrência das delegacias de polícia do Brasil inteiro e elabora uma estatística que vale a pena vocês acessarem. Aqui está a fotografia desse documento e abaixo a referência desse documento muito importante. 66 mil estupros anuais. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Se nós imaginamos que o risco é de 5% de gravidez, de uma mulher engravidar num estupro, nós teríamos 3.300 gravidezes. Só que quando a gente levanta os dados de abortos legais por razões médico-legais por ano no Sistema de Informação Hospitalar do Ministério da Saúde, se realizam aproximadamente 2.000 abortos legais por ano. Então, à primeira vista, pode parecer que são 1.000 e poucas mulheres que não tiveram acesso. Mas todos os estudos apontam que aquilo que a gente vê é a ponta do iceberg. Não é? Existe a subnotificação na violência sexual, nos estupros. E há um fator de correção que se imagina que apenas 15% delas estariam apresentando denúncia na polícia. Segundo o IPEA, o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, órgão estatal do governo brasileiro, nós teríamos, então, 440 mil estupros anuais. Se esse for um dado correto, teremos aproximadamente 22 mil gravidezes por estupro ano no Brasil. Fizemos 2.000. Ah, não, doutor Cristiano, não é possível que tenha 20 mil mulheres grávidas de estupro e não procuraram essa interrupção. Será que existe serviço de interrupção de gravidez no Brasil inteiro, em todas as cidades? Elas conhecem os seus direitos, sabem aonde acessar, né? E esse dado, na sequência do mesmo estudo de 2022, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que a grande maioria são meninas. 61% tem menos de 14 anos, até 13 anos. 4 meninas com menos de 13 anos são estupradas por hora no país. A imensa maioria dos estupros são estupros de vulneráveis. Não só meninas com menos de 14 anos, mas também drogaditas, mulheres que foram drogadas no golpe Boa Noite Cinderela, deficientes mentais, deficientes físicos, né? É o grupo mais
propenso e vulnerável a um estupro, não é, no país. É dramática essa situação. Precisa ter um olhar muito, muito atento das autoridades policiais, da segurança pública, em acolher as delegacias de mulher, acolher este grupo mais vulnerável, né, para que se garanta o direito reprodutivo de interrupção da gravidez, se esse for o desejo dessas meninas, dessas mulheres. Assim que nós tivemos, lembra que eu disse que havia 22 mil gestações decorrentes de estupro? 17 mil foram as meninas que se tornaram mães abaixo de 14 anos de idade no ano de 2021, dados do Sistema de Informações Hospitalares do Ministério da Saúde. Lembro que gravidez abaixo de 14 anos, manter relações ou atos que atente, né, libidinosos, com menores de 14 anos, é estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, né? Portanto, são meninas que deveriam se lhe dado a informação à sua mãe, a elas, da possibilidade de interrupção da gravidez, não é? Em decorrência de ser uma violência, um estupro de vulnerável. Mais que isso, estas crianças têm um risco de morte materna 5 vezes maior do que uma gestante entre 20 e 24 anos, que é a idade, a nubilidade, a idade ideal para gestar e parir. Não é? Entrando nas normativas, né, no passo a passo de como fazer, o que eu preciso para interromper uma gravidez com segurança jurídica. Vejam só, todos esses aqui são normas técnicas, documentos publicados pelo Ministério da Saúde, protocolos, diretrizes, não é? Nesse círculo amarelo aqui, nós temos os mais relacionados à violência sexual, a norma de registro e coleta de vestígios da violência, a atenção a gestantes com feto anencéfalos, uma norma técnica, a linha de cuidados, um documento primoroso de atenção a meninas e adolescentes em situação de violência e violência sexual, leitura obrigatória de todos os profissionais de saúde que estão na assistência, seja da atenção primária, seja da atenção dos hospitais, inclusive do nível terciário. E o ano passado, a FEBRASGO, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, publicou 2 atualizações com as novas portarias, as novas normativas do Ministério da Saúde e as mais recentes evidências das melhores técnicas para tratar um aborto induzido, né? A interrupção da gravidez com fundamentos e amparo legais e assistência a pessoas em situação de violência sexual, que podem ser acessados também. O que nós temos de importante, então, quando uma mulher solicita um aborto legal? Quais as necessidades dessa mulher que chega ao serviço de saúde grávida de 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, dizendo que aquela gestação foi decorrente de uma violência sexual, foi um estupro, e a equipe fica atazanada. Fica como se tivesse uma barata tonta, correndo atrás da informação do que se deve dar. Nada diferente do que se dá com relação à vítima, às necessidades de uma vítima de violência sexual. Excluindo aqui a contracepção de emergência e as profilaxias para DST, HIV e hepatite B, todas as outras são obrigatórias. Bem acolher, bem receber, um trato digno, né? Orientá-la, assim, sobre esse seu direito legal, reprodutivo, civil, constitucional de interromper a gravidez decorrente de estupro, registrar a história no prontuário médico, solicitar os exames que forem necessários, não é? Ultrassom, se for necessário, sorologia, se for do protocolo do hospital, a coleta de vestígios depois do aborto, evidentemente, não é? Preservação, se for do consentimento dessa mulher, lembrando que todo esse acompanhamento se faz de maneira multidisciplinar, médico, psicossocial. A enfermeira também, a assistente social, a psicóloga, compartilhando da atenção junto com a equipe médica para melhor dar qualificação e acolhimento a esta mulher.
Lembrando que é importante fazer a notificação compulsória da violência e da gestação decorrente de estupro, não é? E fazer o segmento ambulatorial depois do aborto legal ter sido realizado. Aqui nesses 2 documentos e nesses 3 documentos estão todas as informações necessárias para que se faça um bom atendimento, uma boa atenção nessa situação de um aborto solicitado dentro de um dos requisitos legais. Premissas básicas em qualquer situação de mulher vítima de violência sexual. Primeiro, uma atenção focada nessas demandas, na necessidade dela, não é? Ela é o centro da atenção. Sempre que a gente fala em marco conceitual hoje de humanização, todo o entorno tem que se direcionar atentamente ao que aquela mulher precisa, de proteção, de acolhimento, de relação empática, de informação, de orientação. Dar credibilidade, uma escuta ativa, mais escutar do que falar, né? Facilitando que ela possa expressar seus sentimentos, buscando autoconfiança. Né? Essa é muito importante, não tocá-la, deixá-la à vontade, né? Tentar interpretar comunicações não verbais dessa vítima, que está assustada, muitas vezes vai transgredir algo que ela muito tem forte com relação à preservação da gestação, não é? É católica, é evangélica, como é a maioria das vezes as mulheres que solicitam aborto legal no país. Um trato muito respeitoso, sempre de maneira neutra, empática, compreensiva, solidária, dando sustentação à fala dela, credibilidade à fala dela, né? Nunca com atitudes ou colocando comentários com seus juízos de valor. Ah, mas o que você estava fazendo a essa hora, hein, menina, lá nesse baile funk? Ou que roupa que você estava usando? Mas também você estava bebendo com essa idade? Não, nada que cause ações que causem revitimização. Não é? Eu elenquei algumas frases de algumas vítimas de violência grávidas que solicitaram aborto legal. Doutor, tenho medo que ele esteja me vigiando e que me mate quando souber que fiz queixa à polícia. Comecei a beber, não consigo mais dormir, a cena me retorna à cabeça, fico aterrorizada. Não me considero grávida, é algo como que algo monstruoso crescesse dentro de mim. Não levarei a gestação adiante jamais. O que sinto é impossível descrever. Estou muito magoado, uma mágoa imensa que não passa. É o sofrimento crônico a cada crescimento do abdômen, ou movimento fetal, ou o mal-estar dos sintomas da gravidez. É como uma recordação da violência sofrida. Não é? É preciso ter isso muito em mente. Veja essa menina de 11 anos. Tentei contar para minha mãe, mas ela não acreditou. Eu não sei o que fazer, ninguém me ajuda. E aí o serviço de saúde tem que acolher e ajudar essa criança. Não é? Ou os pesadelos, a cena que se repete na cabeça, sonhos horríveis, onde o assediador, o violador, se transforma em diabo, né? Na qual ela não consegue evitar e prefere morrer. É como se fosse uma pequena morte mesmo. Assim que, diante desta situação, é preciso caracterizar na história, registrando no prontuário, todas essas questões: local, dia, hora aproximada da violência, o tipo de violência, se foi vaginal, se foi oral também, anal, outros instrumentos, a forma de constrangimento, houve arma de fogo, foi ameaça de faca, foi espancamento, foi enforcamento, foram vários autores, um autor, não é? Se já passou por um outro serviço, ou seja, se foi atendida com profilaxias anteriormente no serviço de emergência, se havia tomado contracepção de emergência, se passou por uma boletim de ocorrência na polícia, né? Numa situação de menor de idade, se foi comunicado o conselho tutelar, né? E sempre focando, se é necessário, entrar com casas-abrigo. Muitas dessas vítimas são vítimas de abuso crônico dentro de casa, principalmente as adolescentes e as meninas. É o padrasto, é o tio, é o próprio pai biológico, não é? Então é importante que isso seja muito bem caracterizado para que ela não volte para o mesmo ambiente onde vai ser novamente revitimizada e estuprada.
Lembrando que o abuso incestuoso é muito importante, olhar importante para aquela mãe que está diante daquela criança, daquela adolescente. Não é? Se ela tem condições de independência para proteger aquela menina, se o estuprador foi preso, saiu de fora da família, né? Que tipo de apoio é preciso dar a essa família para que aquela criança não se mantenha diante de uma revitimização? Se foi, e sempre eu lembro, e não me canso de falar, todo o serviço de atenção à violência contra a mulher e de aborto legal precisa ter um contato muito próximo com delegacias da mulher, não é? Com o conselho tutelar da sua região de abrangência, com os conselhos dos direitos das crianças e adolescentes, com os conselhos de assistência social, com o Ministério Público, Defensoria Pública, que são parceiros enormes dos serviços de atenção à violência contra a mulher, o NUDEM, Núcleo de Atenção à Defesa das Mulheres, não é? O Ministério Público também tem comissões e núcleos de defesa dos direitos da mulher, casas-abrigo. Isso faz parte de uma integração, de uma interação fundamental dos serviços de atenção a vítimas. Portanto, os médicos do serviço, assistentes sociais, as psicólogas, têm que ter reuniões periódicas dando retorno da estatística do atendimento, do que foi realizado, de como está sendo o processo de atenção dessas vítimas. Não é? Aqui parece que vocês já tiveram essas legislações, muito rapidamente, só recordando. O decreto 7958 estabeleceu as diretrizes para atendimento às vítimas de violência sexual, tanto para os profissionais da segurança pública, quanto para os profissionais de saúde do SUS. A Lei 12.845, de 2013, chamada Lei do Minuto Seguinte, é que torna obrigatório o atendimento a pessoas em situação de violência sexual em todos os estabelecimentos de saúde no território nacional. Vejam só. Assim que se tiver alguma unidade que não tem um protocolo de atenção a vítimas de violência sexual, está descumprindo uma lei. O gestor pode ser procurado, né, pelo Ministério Público e ser processado. Né? Ele tem uma responsabilidade funcional de fazer cumprir as leis do país, as leis de saúde, e lembro que saúde é um direito constitucional. Não é? E aqui a lei diz em caráter emergencial, multidisciplinar e integral, incluindo todos os agravos físicos e psíquicos, inclusive uma gestação decorrente de estupro. Não é? Lembrando que toda situação precisa de violência ser notificada desde 2003, através de uma ficha própria de notificação, e, mais recentemente, essa lei de importunação sexual, a 19.931, traz a obrigatoriedade de comunicar, né, qualquer suspeita ou indício de violência contra a mulher à autoridade policial num prazo de 24 horas. Isso criou uma série de dificuldades e de medos dos profissionais de saúde, mas eu tenho que quebrar o sigilo, mas eu tenho que denunciar uma mulher, e se ela não quiser? Claro que não tem, não é? Logo na sequência, em 2021, demorou um pouco, a portaria do Ministério número 78 regulamentou essa lei. Essa portaria define como vai ser dado à autoridade policial essa informação. É preservado o sigilo da relação aos prontuários, a identidade das vítimas, caso ela não queira, não é? Então, é feito através de uma listagem de registros hospitalares ou de admissão hospitalar dessas vítimas, o momento em que ela foi violentada, a data da violência, do estupro, o CEP, né, o Código de Endereçamento Postal, ou seja, onde é a moradia ou da região onde ela foi violentada, não é? Garantindo a identidade das vítimas, e quem faz o encaminhamento é o diretor do hospital para a área técnica de saúde da mulher da Secretaria Municipal de Saúde, que direciona a Secretaria de Segurança ou às autoridades policiais da região onde o hospital fica. Né? Uma coisa importante no atendimento à criança e adolescente,
existe o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei 8.069, que obriga, né, ao professor, médico, o responsável pelo estabelecimento de saúde ou de ensino, que comunique à autoridade competente casos que tenha conhecimento envolvendo não só a confirmação, mas a suspeita de maus tratos contra a criança e adolescente. Assim que é preciso, na situação de menores de idade, notificar o conselho tutelar através da ficha de notificação. Alguns serviços não encaminham mais a ficha, encaminham um relatório do serviço social, que é assinado pela direção do hospital, encaminhado ao conselho tutelar, relatando a ocorrência, para que o conselho se inteire, né, daquele caso e dê andamento na situação que for necessário. Lembro ainda que a Lei 13.431, de 2017, estabelece que crianças e adolescentes serão ouvidos sobre situação de violência por meio de uma escuta especializada, um depoimento especialmente acolhedor. É importante lerem essa lei, pois muito cuidado, não é? Eu tenho visto, inclusive, recentemente saiu um vídeo de juíza, promotora, numa situação totalmente descompassada com o que diz essa lei 13.431. Não é? Bem, do ponto de vista mais prático, existe a portaria do Gabinete do Ministério de Saúde 2561 de 2020, que dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no SUS. E ele estabelece alguns termos, são 5 termos: o termo de relato circunstanciado, o termo de responsabilidade, o termo de consentimento, o parecer técnico assinado pelo médico e o termo de aprovação do procedimento pela equipe de saúde que deu atendimento àquela vítima. Né? Lembrando que essas normas, essas portarias, essas diretrizes, né, elas estabelecem as condições em que se pode praticar o aborto legal no país, quais documentos são necessários, quais as melhores técnicas recomendadas, baseadas nas melhores evidências, quais os direitos das pacientes, inclusive dos profissionais de saúde. Né? Assim que quando uma mulher chega diante do consultório de um profissional de saúde dizendo que está grávida de um estupro, solicitando essa interrupção, acolhimento e expor as alternativas. Sim, a lei garante constitucionalmente, é um direito civil, legal, ético, né, a interrupção da gravidez no caso de gestação decorrente de estupro. Da mesma maneira, a senhora pode fazer um pré-natal e doar, né, o feto depois do parto. Ou aceitar a gestação para ser incluída, né, na família. Mas, de qualquer maneira, não somos nós que temos que decidir. Nunca imponha seu pensamento, sua vontade, pois isso lá na frente pode trazer um problemão danado para aquele que impõe seu juízo de valor ou impõe uma atitude induzindo a uma decisão que é inalienável, inerente, individual àquela vítima. Não é? Então, muita atenção, muito rigor nessa independência e nessa, vamos dizer, postura e atitude, uma habilidade ética no sentido de uma relação empática, de uma informação que ela possa compreender com todas as opções e possa decidir de maneira muito, muito clara. Esmiuçando um pouco mais, quais seriam essas informações obrigatórias? Primeiro, esclarecer sobre as alternativas legais quanto ao destino da gestação e as possibilidades do serviço. Né? Informar o que é um direito reprodutivo como direito humano fundamental das pessoas. O que é o direito à saúde e o direito reprodutivo como direito constitucional de interrupção da gravidez. Da mesma forma, com o mesmo ênfase, deve ser esclarecido. Bem, caso a senhora não queira, existe a possibilidade de manter a gestação até o seu término e nós garantimos o cuidado pré-natal especializado, pois essa é uma gestação indesejada, uma gestação fruto decorrente de uma violência,
que requer um pré-natal multidisciplinar. Ela pode mudar, inclusive, de opinião com algumas consultas, sentindo-se mais empoderada, não é? Nesse caso, ela tem que receber informações precisas sobre as alternativas após o nascimento, desde permanecer, né, com o recém-nascido e inseri-lo na família, ou proceder com os mecanismos legais de doação voluntária. Nessa hipótese, então, a equipe de saúde, principalmente aí são as assistentes sociais, providenciam durante o pré-natal, junto, né, à vara da infância, juventude, todas as medidas necessárias, os procedimentos necessários, que hoje está muito bem regulamentado e estabelecido junto às autoridades, né, para garantir um processo regular de doação voluntária. Né? Alguns aspectos. O Código Penal, como vocês viram, não exige nenhum documento. Aliás, quando se começou o aborto legal em 1989, no hospital em que eu trabalhava, aqui em São Paulo, no Hospital de Jabaquara, não existia norma técnica, não existia diretriz do Ministério, nada. Existia a lei, o Código Penal de 1940. O que se fazia era um documento em que a mulher consentia e solicitava a interrupção da gravidez, declarando que a gestação era decorrente de estupro, que aquela gestação foi de estupro aproximadamente em tal data, e a partir daquele documento, daquele consentimento, fazíamos um consentimento esclarecido, né, a partir daquela solicitação, e se fazia a interrupção da gravidez com o consentimento dela. Bom, do ponto de vista do Código Penal, isso bastaria. Né? Lembrar que a mulher não precisa noticiar o fato à polícia, muito menos nós, né? Nós vimos a portaria 78, que se garante o sigilo, se garante a preservação do prontuário, né? E são encaminhadas através de relatórios, né, de fins estatísticos à polícia, mas deve ser, sim, orientá-la com relação às providências policiais e judiciais cabíveis. Ela tem que entender que ela foi vítima, ela é vítima de um dos crimes mais hediondos que existe. Né? E caso ela não faça, né, essa orientação de boletim ou de ida à polícia, etc., não pode ser negado o abortamento, como ainda nós temos visto no Brasil de 2021, infelizmente. A palavra da mulher deve ter credibilidade, ética e legal, né, devendo ser recebida como presunção de veracidade. Aliás, medicina é isso. A gente trata baseado na queixa. Primeiro item, queixa principal. Né? Ai, doutor, eu estou com cólica, e você faz um Buscopan, ela tem uma reação alérgica, ela vem te processar. Ah, eu não estava com cólica. Bom, a senhora me disse que estava com cólica e cólica forte. Eu fiz uma medicação para. Né? Então, sempre é uma relação de confiança, de credibilidade. E não é diferente na solicitação de um aborto legal. O objetivo nosso é acolher, tratar, beneficiar, primum non nocere, primeiramente não prejudicar, né? E não pode ser confundido com aqueles procedimentos que são reservados à polícia e à justiça. Nós não somos policiais, investigadores, inquérito policial ou juízes de decisão. Né? Nós somos profissionais de saúde, que é uma função completamente diferente, não é? De acolher e garantir a saúde e garantir os direitos dessa mulher. Alguns me perguntam, sempre vem essa questão, doutor, mas se ela estiver mentindo? Olha, em todos esses mais de 30 anos atendendo vítimas de violência sexual e envolvendo nessa situação, pode ocorrer, evidentemente que pode ocorrer qualquer coisa, né? Não deve, mas pode, sim. Mas é tão difícil uma mulher vítima de uma violência, uma mulher mentir, chegar a passar por uma equipe multidisciplinar, assinar documentos. São 500 mil abortos na clandestinidade no país por ano. São realizados 2 mil abortos legais. Se fosse assim, todos os serviços que fazem aborto legal teriam filas dobrando a esquina. Não é? O que diz o Código Penal brasileiro no seu artigo 20, inciso 1º? É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse realmente,
tornaria a ação legítima. Assim, se você tomou as cautelas procedimentais, né, e se posteriormente, por alguma situação que eu nunca presenciei em 30 e poucos anos de serviços de aborto legal, uma inverdade da alegação, somente a vítima, teoricamente que não é mais vítima, né, porque ela mentiu, vai responder criminalmente. Então, isso é muito claro. A lei penal brasileira garante totalmente essa circunstância, né? E também que a lei, né, na realização do aborto legal, não se condiciona à decisão judicial, né? Não exige alvará, não exige boletim de ocorrência, não exige laudo do exame de corpo de delito. Aliás, o laudo do exame de corpo de delito é decorrente de um boletim de ocorrência realizado, é o policial, é o delegado de polícia que solicita um laudo de exame de corpo de delito pela violência sofrida, de conjunção carnal, que é realizado no Instituto Médico Legal. Embora não necessário, né, claro que seriam desejáveis, e principalmente em crianças, mas, enfim, é uma decisão que isso requer a decisão inerente àquela pessoa, àquela situação, certo? Esse consentimento é necessário em qualquer situação de aborto legal, salvo quando há um iminente risco de vida, né? E a mulher esteja impossibilitada de expressar seu consentimento. Ela está em choque. Ou, por algum motivo, ela está em coma e precisa interromper a gestação para salvar a vida dela. Não é? Então, são situações que a lei diz que ninguém é obrigado a fazer nada, vírgula, salvo em iminente risco de vida. Em iminente risco de vida, você não precisa da autorização daquela mulher falar, mas eu não queria. Bom, eu salvei sua vida, não é? Então, assim, se a mulher, por qualquer razão, não tenha condições de discernimento e expressão da vontade, né, pode ser necessário o consentimento do representante legal. E aí a situação das menores de idade, a situação das interditadas psiquiatricamente, das deficientes mentais, etc., né, que requer, sim, o envolvimento da família, e quando não há esse envolvimento, ou conflito de interesse na decisão, a menina quer e os pais não querem, aí você, sim, solicita ao promotor público da infância e juventude, que vai solicitar ao juiz nomear um curador, e esse curador vai decidir, né, em relação àquela menor, o que é melhor para ela, e o que eu tenho visto que os curadores, os juízes nunca decidem contrário à vontade da menor. Ninguém faz um aborto legal numa menina que não queira fazer o aborto legal e os pais queiram. Ou ninguém deixa de encaminhar um juiz para ter um curador para que a decisão se contemple a vontade daquela criança, daquela menor, caso os pais sejam contrários dessa decisão. Claro que isso são situações raras, mas pode acontecer. Vamos só entrar um pouquinho mais aprofundadamente sobre a portaria 2561, que dispõe, então, sobre o procedimento de justificação e autorização de interrupção da gravidez no SUS. Essa portaria, então, ela mostra que a legislação é uma garantia jurídica, estabelece passos muito simples para os profissionais de saúde, dando mais uma sensação de estar defendido, garantido, né? Mas, na verdade, não seria necessário, mas a gente recomenda e solicita que passe esses termos e estejam no prontuário, não é? Garantindo o direito ao procedimento daquela mulher. Então, nós entendemos que é uma condição necessária, né? Salvo aqueles casos de risco de morte à mulher, em que, evidentemente, não precisa de todos esses termos, e eles devem estar anexados ao prontuário médico, garantindo a confidencialidade desses termos. Como eu disse, são 5 termos, né? O termo de relato circunstanciado, o parecer técnico, o termo de aprovação de procedimento de interrupção da gravidez resultante de estupro, o termo de responsabilidade e o termo de consentimento livre e esclarecido. Todos esses termos, esses documentos estão nestas 2 normas técnicas em seus anexos. Tanto quais são as perguntas que eu devo fazer para registrar informações, que são de interesse médico e médico assistencial e médico legal,
quais exames eu devo proceder, se for na violência mais imediata e houver sinais da violência sofrida, que é mais raro acontecer, tem todos esses anexos que é só tirar, botar o logo do hospital e você tem o documento pronto para ser utilizado, né? E aqui estão os termos de consentimento, de relato circunstanciado, né? O parecer técnico, o termo de responsabilidade, o termo de aprovação do procedimento, o termo de responsabilidade e o consentimento informado. O relato circunstanciado nada mais é do que um documento em que a própria vítima, de próprio punho, relata, né, local, dia, hora aproximada do fato, tipo e a forma da violência, os agentes, se eram um, dois, as vestimentas, se for possível, se havia testemunhas ou não, se havia uso de drogas ou não, se ela foi drogada ou não, né, alcoolizada ou não, etc, etc, etc. E ela assina e dois profissionais. Ah, mas se ela não souber escrever, doutor Cristiano? Ué, a enfermeira, a psicóloga, assistente social ou o próprio médico, quem primeiro a atendeu, faz uma descrição, relata com as palavras da vítima o mais aproximadamente possível, sem induzi-la a nada, do que da forma que foi, tentando caracterizar essas evidências dentro do relato circunstanciado, né? O parecer técnico é um documento muito simples, em que o médico assina de que o ultrassom e os exames estão pela compatibilidade entre a idade gestacional e a provável data da alegada do estupro, né? As mulheres, às vezes, erram a data, esquecem, passou 3, 4 meses, confundem as semanas e pode dar variações mais de uma semana. E eu lembro que o ultrassom tem variações de acordo com a idade gestacional. Algumas podem ser até muito próximas, né? Quando no primeiro trimestre, mas outros podem variar com até aproximadamente 20 dias, um mês, na segunda metade em diante, ou até metade da gravidez em diante. Então, é preciso ter uma certa compreensão, né? Por isso que é importante a pergunta: quando foi a última relação consentida com seu parceiro? Consentida, que ela quis, não a violenta, né? Se ela lembra, nossa, isso facilita muito. Muitas vezes a última relação consentida foi há 1 ano atrás, há 6 meses atrás, e ela está de 3 meses. Ou foi há 15 dias e ela está de 4 meses de gestação, não é? Lembrando que toda a avaliação multiprofissional da enfermagem, da psicóloga, da assistência social, deve anotar suas avaliações no prontuário, como se fosse uma anamnese específica de cada um desses profissionais. Nada muito específico, né? Relato e a impressão da especificidade de cada um desses profissionais. O diagnóstico de enfermagem, a avaliação social familiar pela assistente social, uma avaliação com relação ao sofrimento dessa mulher, de se ela está no transtorno de estresse pós-traumático ou não, se ela está em sofrimento psicológico, né? Se ela está convicta da decisão de interrupção da gravidez. Tudo isso depois se transfere num documento em que os profissionais que a atenderam assinam, aprovando o procedimento de interrupção da gravidez de acordo com o artigo 128 do Código Penal, gestação decorrente do inciso 2, decorrente de estupro, que é, em conclusão, em conformidade com o parecer técnico que atesta que há compatibilidade entre a idade gestacional e o estupro. O termo de responsabilidade, que eu acho que é uma aberração nacional, mas enfim, não é? Se ela é um documento na qual a própria vítima assina que ela está ciente de que ela está advertida caso ela esteja falando, não alegando fatos verídicos, não esteja correspondendo à legítima expressão da verdade, de que foi estuprada, do crime de falsidade ideológica, artigo 299, e o crime de aborto, do artigo 124 do Código Penal, aborto criminoso. Ela assina esse termo de responsabilidade. E, por fim, o consentimento livre e esclarecido,
onde ali estão os desconfortos, a técnica, se vai ser medicamentosa, se vai ser técnica cirúrgica, como vai ser o acompanhamento, tá a garantia do sigilo, a não ser que houver requisição de um juiz, ela tem que assinar, a menor de idade também assina, e se for menor de idade, também um dos pais, né? E se não for outro, o representante legal. E além disso, se ela não souber assinar, impressão datiloscópica, né? E deve estar contida a expressão de que ela, por livre e espontânea vontade, declara que está consciente de interromper a gravidez no seu direito do artigo 128, inciso tal, da interrupção da gravidez decorrente de estupro. Penso que é muito simples, os termos facilitaram de maneira muito rápida. Eu posso dizer que esses documentos se preenchem em um dia no nosso serviço, 2 dias. Normalmente, preferencialmente, principalmente adolescentes ou meninas, um atendimento mais em equipe, né? A psicóloga com o médico e, se for possível, para não ter repetição de história. Se já tem a história muito bem definida, não vem outro repetir para que ela repita, tudo isso vai causando sofrimento psicológico. Tem todos esses tips, esses macetes, né? De um bom atendimento e sabendo que é um atendimento em equipe. No caso de risco de vida, o aborto necessário ou terapêutico, avaliação preferencialmente de 2 profissionais, um deles preferencialmente especialista, um cardiologista, se a causa é cardiológica, um pneumologista, um nefrologista, enfim, né, que motiva a interrupção, contendo todos esses relatórios justificativas e o risco de vida no prontuário médico, patologia, cardiopatia funcional 4, com coartação de aorta, com etc, etc, etc. Segundo a literatura médica, um risco potencial de morte materna a partir do 3º trimestre parto e puerpério, em 6% das gestações, etc, etc, etc. Né? Um problema grave, né, de resistência pulmonar, etc., que tem um risco altíssimo, né, de 50% de óbito durante a gestação. Enfim, esclarecendo esse risco, ter clareza que é a mais adequada maneira de preservar a vida, a saúde dessa mulher, ter anuência, essas informações têm que ser dadas a essa senhora, né, que ela tem que assinar, e preferencialmente que ela assine sempre que for possível, não sei, em situações em extremes, e eu lembro que aborto terapêutico não precisa ser em extremes. Em extremes você já perdeu a causa, ela provavelmente vai morrer apesar da sua tentativa, não é? Tem que ser antes, e eu lembro do que a gente presenciou mais recentemente, alguns casos, alguns hospitais privados em São Paulo, né, em que a vítima com uma HELP síndrome precoce, com 22 semanas, e aí os médicos aguardando 23 ou 24 semanas uma potencial viabilidade fetal. HELP síndrome. Está evoluindo para o óbito. Eu preciso dizer que esses 2 casos evoluíram para o óbito. Uma evoluiu com AVC e a outra de maneira irreversível, uma coagulopatia de consumo. Lembrando que é uma equipe multiprofissional também, especialmente psicólogos. A gestação muitas vezes é desejada. Há situações especiais em que tem que se discutir individualizada a equipe médica, compartilhando responsabilidades, não é? E preencher o prontuário médico de maneira muito clara, transparente, anotando as avaliações, as opiniões desse risco, né? Isso está nesse livro, Ética em Ginecologia e Obstetrícia, capítulo Interrupção da Gestação, Ética na Interrupção da Gestação prevista em lei, do CREMESP de São Paulo. No caso da anencefalia, o CFM, logo após a decisão da Suprema Corte, em abril de 2012, em maio, fez a resolução 1989, que diz que o diagnóstico é feito pelo ultrassom,
realizado a partir da 12ª semana, e nesse ultrassom deve conter 2 fotografias, identificadas e datadas, uma com face do feto em posição sagital, a outra com a visualização do polo cefálico no corte transversal, demonstrando a ausência da calota craniana e do parênquima cerebral identificável. Lembrando que a anencefalia é um processo, né, que vai se desnaturando até que realmente se transforma em anencefalia. Muitas vezes é aquele modelo borderline onde há esboços, né, de primitivos esboços de base de encéfalo, né, que nem, não é, evidentemente, também entra na caracterização da anencefalia. Tem que ser esse ultrassom assinado por 2 médicos. Depois do diagnóstico, deve prestar à gestante todos os esclarecimentos, garantindo ela o direito de decidir livremente, dizer a ela, não é, de que a gestação é uma gestação com uma malformação gravíssima, uma malformação irreversível, que não há tratamento, que é uma malformação incompatível com a vida extrauterina, embora a maioria vá obtuar antes do fim da gestação, e 80%, 90% morrem durante o parto, em virtude dos partos traumáticos, né, posições anômalas, né, uma minoria vão nascer com sinais transitórios de vida que duram muitas vezes alguns segundos, alguns minutos, raramente alguns dias. Não é? Há exceções, evidentemente, mas são muitas excepcionalidades, de que continuar com a gestação pode trazer polidrâmio, 50% de risco de polidrâmio, de rotura explosiva das bolsas, não é? Com descolamento de placenta. Hemorragias são 4,5 vezes mais frequentes em parto de termo de anencéfalos que um parto normal a termo, né, de feto normal. Histerectomias, 4,8% das partos de termo de anencéfalos terminam em histerectomias pelo tocotraumatismo ou pela hemorragia. Desconforto respiratório pelo polidrâmino com sucessivas punções abdominais. Tudo isso tem que ser esclarecido. Pré-eclâmpsia, não é? Tudo isso tem que ser orientada, que ela tenha consciência de que a gestação é frustra, é como se fosse um natimorto cerebral, como define o Conselho Federal de Medicina, sem impor sua autoridade para induzi-la a tomar qualquer decisão ou limitá-la naquilo que decidiu. É um direito dela buscar uma segunda opinião, e ela pode decidir imediatamente interromper a gravidez, independentemente do tempo da gestação, ou adiar essa decisão para outro momento. Né? Qualquer que seja a decisão, informá-la das consequências, incluindo os riscos decorrentes associados de cada uma. Evidentemente, com o passar das semanas e dos meses, mais complexo é a interrupção de uma gravidez. A cada semana postergada, aumenta-se 38% o risco específico de mortalidade materna no aborto induzido. Não é? Lembrando que a atenção é focada na necessidade da mulher de maneira humanizada, sempre com os referenciais legais, éticos, normativas técnicas, principialismo da bioética, primeiramente não prejudicar, a não maleficência, a beneficência, o respeito à autonomia reprodutiva, ao sigilo, de maneira acolhedora, empática, não é? Não esquecendo de uma orientação em planejamento reprodutivo. Não é? Eu costumo dizer que após um aborto, seja de primeiro ou segundo trimestre, o melhor método disponível, o mais imediatamente possível. Não é? Então, DIUs pode ser colocado imediatamente no pós-aborto, de primeiro e segundo trimestre, né, segundo os critérios de elegibilidade da Organização Mundial da Saúde de 2015, e preferencialmente sempre LARCs, métodos de alta eficácia, longa ação e reversíveis. Né, reversíveis. Qual a melhor técnica? Eu não sei se eu deveria estar abordando isso, estamos quase completando 1 hora, talvez rapidamente, e aí a resposta, aquela que é melhor a mulher decidir,
de acordo com a sua situação clínica e, claro, com a eficácia e segurança do método de acordo com a idade gestacional, a oportunidade em que vai ser realizado, o custo para o sistema de saúde e a habilidade desse pessoal com relação a essas técnicas. Claro que sempre a disponibilidade dos medicamentos e dos insumos. Né? Eu posso dizer a vocês que nunca, jamais, nevermore, curetagem uterina no tratamento do aborto de primeiro trimestre está não mais recomendado como alguma técnica aceitável do ponto de vista por maior risco de complicações, mortalidade materna, quando se compara com os métodos medicamentosos, os métodos aspirativos, seja manual, intrauterina ou elétrica, e a dilatação e evacuação no segundo trimestre. A OMS, recentemente, publicou este documento, né, um guideline de aborto seguro, de cuidado ao aborto, e ela divide antes de 14 semanas ou acima de 14 semanas. Ambos podem haver métodos medicamentosos ou cirúrgicos. Entretanto, abaixo de 14 semanas, nós só dispomos no Brasil do misoprostol, o regime isolado, ou o letrozol mais o misoprostol. A mifepristona não temos no país. Do ponto de vista do tratamento cirúrgico, antes de 14 semanas, a AMIL, aspiração manual intrauterina, até 13 semanas, e aspiração elétrica em qualquer momento do primeiro trimestre, até 14, podendo ir até 15 semanas, se tiver disponível as cânulas 14, 15 e 16, que ainda não temos no país. Não é? Acima de 14 semanas, também o regime de misoprostol isolado, se for à vontade da mulher, e alguns hospitais estão em treinamento e ganhando experiência na curva ascendente de experiência, na dilatação e evacuação, que é o método mais utilizado nos Estados Unidos, mas aqui no país, mais recentemente, há um ano apenas, nós temos um equipamento, material e equipe treinada para fazer e dar essa opção às mulheres, e pensamos que pela melhor riscos de complicações, deva ser uma busca incessante dos serviços de aborto legal para garantir melhor qualidade da assistência a essas meninas e a essas mulheres. Resumindo, aborto cirúrgico antes de 14 semanas, métodos aspirativos. O guideline não recomenda a prática da curetagem uterina instrumental, nem verificação da cureta para completar o aborto depois de uma aspiração, não é? Porque se associa com mais complicações a curetagem. Sempre lembrando que o pré-procedimento de uma aspiração tem que ter anti-inflamatórios não hormonais, analgésicos, ansiolíticos, um bom bloqueio paracervical com técnica adequada, padrão, não é? Que existe toda uma metodologia para fazer com alta eficácia, e o uso profilático de antibióticos pré-procedimento. Em casos selecionados, preparar o colo em adolescentes, nulíparas ou com cirurgia prévia, com misoprostol algumas horas antes da dilatação e aspiração manual intrauterina. E dentro, intraprocedimento, se necessário, uma sedação leve, de acordo com a necessidade, se for uma criança, uma adolescente, mulheres muito estressadas, muito angustiadas, né? Lembrando sempre que um método contraceptivo faz parte da alta qualidade na orientação, informação, acesso logo após o procedimento cirúrgico, imediatamente após. Com relação à evacuação com medicamentos, sabemos que o regime combinado mifepristona e misoprostol é o mais efetivo, mas nós usamos o misoprostol no Brasil, que tem cada vez mais ganho muita eficácia, muita penetração, não é? Uso no país, apesar das restrições. Nos países nórdicos, praticamente se substituiu as técnicas cirúrgicas pelo método medicamentoso, e aí há questões culturais de cada país, de cada região, não é? Por conta das altas taxas de eficácia e por serem métodos muito seguros, com complicações muito raras, poucas urgências de hospitalizações ou infecção.
e altas taxas de aceitabilidade. É interessante, parece que no StreamYard houve alguma reconfiguração dos meus slides. Estavam todos muito perfeitamente alinhados, estão um pouquinho meio desalinhados. Talvez depois fazer uma correção aí. No aborto induzido, então, no país, a gente usa abaixo de 12 semanas, né, o regime unicamente de misoprostol, se recomenda 800 microgramas via vaginal ou sublingual ou bucal, que pode ser repetido. A recomendação é que se faça a cada 3 horas, 3 doses. Dose 1, 3 horas depois, dose 2, na sexta hora, após a primeira, né, a dose 3. E isso vai dar uma alta eficácia acima de 85%, próximo de 90% em abortos até 12 semanas. Acima de 12 semanas, se diminui para 400 microgramas, também por via vaginal, sublingual ou bucal, a cada 3 horas, até a expulsão do feto e o conteúdo placentário. Isso já estava em 2018, em 2022 se reconhece as mesmas doses, os mesmos regimes, né? No caso de acima de 12 semanas, a única diferença é que se não recomenda mais a via oral. Por quê? A via oral tem uma taxa de eficácia menor quando se compara com a via vaginal, sublingual e bucal. A via vaginal é um pouquinho melhor que a via sublingual quando comparado em mulheres nulíparas, mas nos outros grupos de mulheres, tanto vaginal e sublingual, altíssima eficácia, acima de 85%. Né? Quando eu digo isso é porque resolve, não precisa de repetir dose ou não precisa se fazer nenhuma complementação cirúrgica com a mil, por exemplo, após o abortamento. Né? E a via bucal tem uma taxa de eficácia um pouquinho mais baixa, embora também seja bastante eficaz. Não é? E acima de 24 semanas, então isso é entre 12 e 24, acima de 24 semanas, nós seguimos as recomendações de Morris, Wilnikoff e Faundes, publicado pela FIGO em 2017, que é a administração de 200 microgramas, vejam, 12,800, 12 a 24, 400, de 25 a 28 é 200 de 4 em 4 horas, até a expulsão, e acima de 28 é 100 microgramas de 6 em 6 horas, também sem um limite preciso de doses, e claro, cada situação é uma situação, lembrando que acima de 28 semanas o útero é muito responsivo a essa dose de 100 microgramas, pensando já logo se entrar em processo de trabalho de abortamento, reduzir a dose ou conduzir, né, o abortamento tardio com ocitocina, se for necessário. Todos esse manejo da dor medicamentoso com ibuprofeno, que se faz um pouco antes da dose do misoprostol, mais ou menos 1 hora antes, de 400 a 800 microgramas via oral, pode se repetir a cada 6 a 8 horas. Utilizamos também, muitas vezes, o diazepam ou o midazolam, é uma medicação que dá uma hipinalgesia bem interessante, muitas vezes uma amnésia desse processo e uma tranquilidade muito interessante. E nas fases finais, principalmente nos abortos de segundo trimestre e de terceiro trimestre, é lembrar que o bloqueio regional epidural é um excelente método para finalizar esse procedimento, principalmente em mulheres mais jovens, nulíparas, adolescentes, as meninas. Né? A telemedicina, recomendação clássica de primeira ordem para os serviços de aborto legal, em razão da melhoria do acesso. Né? Há protocolos já bem definidos no Brasil, são 5 ou 6 serviços que vão participar de um estudo multicêntrico e nós estamos em busca de mais serviços. Seria interessante se a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, Mucuri, pudesse participar desse estudo multicêntrico. Em razão da pandemia,
leis sobre telemedicina, dispensação de medicamentos controlados se fez de maneira mais facilitada, onde entra o misoprostol, e se faz com muita segurança, alta eficácia, apesar de termos apenas o regime de misoprostol no país, mas com eficácia acima de 85%, 86%. E a dilatação e evacuação são pouquíssimos, 2 ou 3 serviços que no país foram treinados para esse método, que requer insumos, pinças específicas, não é? Em situação entre 14 e 24 semanas de gestação, com o biparetal até 6 centímetros. Quando a mulher requer isso e não quer ter o processo de abortamento medicamentoso, requer um curto período de internação, mas requer um treinamento especializado do provedor. Nada muito complexo, para um ginecologista que faz procedimentos complexos na área, mas requer realmente uma certa hibernação para entender algumas variáveis de cuidados nesse período, porque são 2 passos. Né? A preparação cervical com dilatadores osmóticos e o segundo passo, que é a dilatação propriamente dita e a evacuação uterina. 1h10. Talvez mais uns 10 minutos, se vocês me permitirem, porque eu acho muito importante a gente discutir algumas questões de barreiras criadas artificialmente a que meninas e mulheres no Brasil tenham acesso a seu direito reprodutivo e constitucional de interrupção da gravidez. Não é? Aqui estão algumas das barreiras que eu elenquei. Existem várias outras, mas eu acho que essas são as mais importantes. O abuso da objeção de consciência, que muitas vezes tangencia um crime, a omissão de socorro, não é? Uma certa interpretação restritiva, limitada, né? Pouco ética, eu diria até, de muitos profissionais em relação ao permissivo do risco à vida, barreiras administrativas que se criam e no sistema de saúde, muitas delas a gente chama de barreiras invisíveis, mas na verdade são barreiras tremendamente visíveis e causam muita confusão e muita postergação de procedimentos que poderiam ser feitos precocemente, com 4 comprimidinhos, não é? E vão terminar com 23, 24 semanas de gestação. A falta de registro ainda da mifepristona e da digoxina injetável no país, e a disponibilidade limitada de serviços nas regiões e principalmente em idades gestacionais avançadas. Esse é um estudo de Débora Diniz, que estudou objeção de consciência com médicos da ginecologista obstetras da Febrasgo, e 81% deles disseram que exigiam boletim de ocorrência ou autorização policial para um aborto legal. Essa é uma situação bastante grave, eu diria, que exigir documentos que a própria lei maior não exige pode colocar em risco, né, desnecessário, uma interrupção da gravidez, pois à medida que se posterga, evidentemente, os processos se dificultam do ponto de vista de tempo e de cuidados e de custos e de desconforto para aquela mulher. E o que é mais interessante, 43% dos médicos que diziam ser objetores de consciência, quando questionados telefonicamente, numa segunda pesquisa para esse grupo de médicos e ginecologistas entrevistados, disseram que eles eram objetores quando tinham dúvida se a mulher estava dizendo a verdade. Bem, objeção de consciência não está relacionado à credibilidade, se a mulher está mentindo, não está dizendo a verdade, se o médico tem dúvida, não tem dúvida sobre a crença da palavra, a credibilidade da palavra da mulher, que nós dissemos que deve sempre ser dada a credibilidade. A objeção de consciência é a recusa de um cuidado, em qualquer área da atuação humana, mas na área da saúde, um cuidado de saúde, não é? Por questões muito profundas, decorrentes de reflexões muito profundas, filosóficas, morais, religiosas,
né, que impedem de maneira intransponível que aquele profissional faça aquele atendimento. E é um direito civil, é um direito ético. Está como direito no Código de Ética Médica, recusar-se é um direito mesmo permitido por lei, mas que seja o contrário aos seus princípios, né, de consciência. Mas o mesmo Código de Ética, nos princípios fundamentais, traz no inciso 8º que essa recusa de cuidado ela é limitada por situações em que aquela recusa traga agravos à saúde, danos ao paciente, né, coloque em risco a saúde ou a vida. Quando ele é o único profissional para fazê-lo, ele não pode se recusar. Né? É a mesma coisa um médico que seja testemunha de Jeová e que não queira prescrever ou dar sangue numa hemorragia, por exemplo, numa mulher. Ele não pode invocar objeção de consciência diante de uma emergência, o que vai colocar em risco, o que pode morrer aquela mulher, ou um direito de saúde. Né? Antes disso, ele tem que dar informação, um acolhimento e imediatamente ter alguém que possa garantir a continuidade sem dano, né? Sem postergação daquela assistência. E olha que absurdo o que aconteceu. Eu tenho vergonha de mostrar esse slide, porque é um estudo realizado em Minas Gerais, onde se pesquisou maternidades credenciadas pelo Sistema Estadual de Saúde de Minas, perguntando sobre objeção de consciência no atendimento ao aborto legal. Vejam que houveram 60% das equipes hospitais pesquisados disseram que toda a equipe que iria realizar o aborto legal era objetor de consciência. Objeção de consciência coletiva. Isso não existe. Objeção de consciência é sempre individual, nunca institucional. Quem tem consciência é o indivíduo, não é a coletividade nem o hospital. O hospital não tem consciência. Não é? Não pode discriminar a mulher, não pode evitar que aquele procedimento seja realizado, que um direito é conflitos de direitos. O direito de crença, de expressão de sua consciência, e o direito de saúde, o direito à vida, o direito de terceiros, o direito constitucional à saúde e autodeterminação de uma pessoa que está solicitando essa interrupção. Olha o que impacta essa situação. 83% das mulheres que haviam solicitado interrupção da gravidez tiveram suas demandas não cumpridas por razão de objeções de consciência coletivas. Né? Os serviços encaminhavam, não faziam uma orientação correta e a maioria orientava a paciente a procurar outro serviço por meios próprios, de porta em porta, batendo de porta em porta, vendo aonde ela ia se socorrer. Muitas vezes andando 700, 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros para encontrar um serviço que a acolhesse e realizasse um procedimento ético, legal, um direito reprodutivo, constitucional. Não é? Então, é muito grave essa situação. Objeção de consciência, né, não cabe em caso de necessidade de abortamento por risco de vida, em situação de um aborto legal, né, na ausência de outro médico, ou quando a mulher possa sofrer danos ou agravos em razão da omissão, e no atendimento de complicações de aborto inseguro por se tratarem de casos de urgência. Não é? Isso é a norma técnica de atenção humanizada ao abortamento, desde 2005, e que em 2011 foi atualizada, e ela continua com a mesma recomendação. E o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, no capítulo Ética na Interrupção Gestacional prevista em lei, estabelece que há limites para o exercício da objeção de consciência por parte dos médicos, devendo, antes de invocá-la, ter a certeza de que não haverá danos ou agravos à saúde e previamente ter dado informação completa à paciente sobre o seu estado, inclusive sobre os direitos legais de interrupção da gravidez. Deve-se sempre fazer uma referência a uma instituição previamente contatada pelo objetor, na certeza de que a paciente venha a ter acolhido a sua solicitação de maneira confortável, ágil, acolhedora. Né? E objeção de consciência, esse texto está
texto próprio do artigo, né, da recomendação do CREMESP, nunca pode ser entendida como uma autorização do Código de Ética Médica para que se pratique a omissão de socorro. Portanto, doutor, não, minha senhora, aqui todos somos objetores. Vire-se, procure. Isso é uma postura antiética e pode requerer, evidentemente, ensejar por indícios, né, de infração ética a um processo ético-disciplinar nos conselhos de medicina, e eu diria, se houver denúncia, né, como um caso que me chegou aos ouvidos e num treinamento que eu estava dando, onde uma enfermeira foi chamar no conforto médico uma doutora médica, mulher, para atender um caso de violência, veja só, não era nem aborto legal, é violência sexual, uma vítima de estupro. E ela disse, eu já falei que eu não atendo violência. Foi uma doutora, ela chegou agora, ela está lá embaixo, ela fez a ficha, uma senhora, uma moça estuprada. Ela falou, se você continuar me inquirindo, eu vou sair daqui, vou na delegacia fazer um boletim de ocorrência para preservação de direitos. Vejam só a que ponto chega a petulância, a arrogância de uma profissional médica, quando solicitada para atender uma vítima de violência. Eu imagino um cirurgião chegar, doutor, chegou um baleado. Eu já falei que eu não vou atender baleado. Como chama isso? Omissão de socorro. Né? Eu perguntei para a enfermeira, e o que você fez? E ela me disse, eu procurei um outro colega em um outro setor do hospital que desceu e fez o atendimento dela. Eu falei, eu já faria diferente, eu responderia, doutor, não se preocupe, continue aqui assistindo sua novela, doutor, que eu vou, sim, quem vai na delegacia sou eu, mas não para preservação de direitos, eu vou para fazer uma denúncia por omissão de socorro contra a senhora, porque é um caso de urgência e é um caso de atendimento emergencial. Né? Bom, interpretação limitada e restritiva do permissivo risco à vida. Nós já dissemos dos riscos, né? Vejam, essa é a consequência. Né? 1/3, 1 a cada 3 mortes maternas são de causas obstétricas indiretas, ou seja, decorrentes de patologias maternas graves, que já existiam antes da gravidez, ou se agravaram durante a gravidez pelos processos fisiológicos, por exemplo, cardiopatias graves, funcionais, que a mulher já tem no começo da gravidez, e que se vai levando, sabendo que ela tem um risco potencial de complicar e vir a óbito. Não é? Mulheres hipertensas gravíssimas, com diabetes já com riscos de amaurose, de cegueira, enfim, né? Todas as patologias que podem causar um risco materno de morte materna, isso deve ser indicada, né? Orientada, esses riscos. Essa mulher, a decisão é dela. Não é? Lembrando aqui as meninas mães, que eu falo, meninas não são mães, ou não deveriam ser mães. Não é? Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos 17 mil delas que se colocam numa gravidez, que não se orienta no começo a uma interrupção da gravidez prevista em lei por estupro de vulnerável, mesmo que a relação tenha sido consentida, não é? Levando uma menina, criança, a depois ou cuidar de um bebê, uma criança cuidando de um bebê, né? Ou que se leve a um risco materno de 5 vezes mais morte materna, quando comparado com as mulheres na idade mais ideal de engravidar. Né? Barreiras administrativas, autorização judicial, né? O boletim de ocorrência e de denúncia policial, muitos exigem a aprovação da comissão de ética. Eu já fui conselheiro do CREMESP e, às vezes, recebíamos ali uma autorização do CRM. CRM não tem nada a ver com isso, isso é um problema da equipe de saúde e a mulher que está solicitando. É um caso de direito legal, reprodutivo, está estabelecido em lei, existem já as normativas e o passo a passo para fazê-lo. Cumpra-se a lei e garanta seu direito. Não é?
E se criam fluxos, né? Fluxos inadequados, vai para lá, volta para cá, repete ultrassom, 3 ultrassons, e volta, e pede isso, e pede outro exame. E, no fim, se posterga um procedimento que, na maior parte das vezes, é simples e é o procedimento reprodutivo mais seguro que existe. Né? As unidades muitas vezes não provêm, e aí é uma questão do gestor, que tem um dever funcional, né, de garantir a lei, como a Lei 12.845, de atendimento emergencial, integral, multidisciplinar a pessoas em situação de violência sexual. E sequer os diretores e, quem sabe, até os chefes de serviço exigem que se tenha os equipamentos, insumos de AMIL, que se faça treinamento em AMIL, em dilatação e evacuação, e alguns hospitais, muitos hospitais brasileiros não têm sequer misoprostol, que é um medicamento obrigatório, essencial, não é? Que salva vidas, não só na indução do aborto, no tratamento do aborto incompleto, aborto retido, na indução do parto e para salvar a vida das mulheres na hemorragia obstétrica. Né? Essa é uma outra vergonha brasileira. Nós somos um dos países com legislação mais restritiva ao misoprostol, só disponível em alguns hospitais, após um cadastro extremamente burocrático, sem evidências nenhuma dessa legislação, já que o mundo inteiro trata abortos incompletos nas unidades de saúde e é um remédio de prescrição farmacêutica ambulatorial. E a mifepristona, nós estamos aí ficando também na reta final, porque até a Bolívia, aqui do lado, com todo respeito a esse país maravilhoso, a Bolívia, mas um país muito mais pobre que o Brasil, incorporou a questão de 8 meses atrás a mifepristona no seu sistema público de saúde. E a disponibilidade limitada, né, de serviços nas regiões acima de 22 semanas. Para finalizar, este é um estudo de Jacobs, publicado em 2021, onde ele mostra, né, que 290 serviços fizeram abortos por razões médico-legais no país. 101 deles estavam cadastrados no Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde, onde cada estabelecimento coloca os códigos para os quais ele se propõe a fazer os procedimentos dentro do SUS. Não é? Parto, tratamento de aborto, aborto legal, consultas, etc., emergência, só ambulatório, enfim, é uma gama inteira de códigos. Né? Mas 251 serviços, hospitais que não tinham registro no CNES fizeram abortos por razões médicos legais, mas de maneira muito insuficiente, né? Representando apenas 200 municípios brasileiros. Só 3,6% dos 5.500 municípios dispõem de serviços de interrupção da gravidez. Evidentemente que isso deveria estar pulverizado pelo país inteiro. Há regiões enormes, né, região norte com 20, 25 milhões de pessoas, de habitantes, e que tem pouquíssimos serviços, né, com grande dificuldade de acesso, 77% deles em cidades com alto ou muito alto índice de desenvolvimento humano. Portanto, quando ele comparou as taxas de aborto legal segundo a moradia daquela mulher, e ele viu que os municípios sem oferta têm 4,8 vezes menos abortos legais do que as moradoras em municípios com serviço de aborto legal. Ou seja, essa provisão do aborto previsto em lei, aborto completamente garantido constitucionalmente, ocorre de maneira desigual, com implicações para o acesso, que impacta, a gente sabe quem, evidentemente as mais vulneráveis, as mais periféricas, aquelas que não têm a quem se socorrer a não ser do SUS. Né? E quando se pensa no aborto em idades gestacionais avançadas, os limites ainda vão se estreitando cada vez mais. Eu não consigo entender como apenas dentro de 36 serviços que foram pesquisados ainda continuava interrompendo gestações só até 14 semanas. Por que 40% só até 20? Os outros 3% até 21? Quando todos aqui, se fossem para seguir a norma técnica do Ministério da Saúde, deveriam ir até 22 semanas. Né?
Alguns vão até 24, e uma minoria aí de 3 casos, hoje sabemos que são mais serviços que avançam sem limite de idade gestacional, por ter incorporado a indução da sistolia fetal em sua prática, e isso tem facilitado a garantia de acesso em gestações mais avançadas. É uma tabelinha, um gráfico do serviço daqui do Hospital Maternidade Escola Vila Nova Cachoeirinha, enquanto que a experiência, a literatura mundial diz que 88% dos abortos induzidos no mundo se fazem até 12 semanas, e 1,3% se daria acima de 21, nós vemos que na Cachoeirinha, aqui em São Paulo, quase 20% são abortos de segundo trimestre e 11% acima de 20 semanas. Não é? Talvez por ser referência e as mulheres batendo de porta em porta vão chegando tardiamente ao nosso serviço. Quais as consequências? Sabemos que a mortalidade por aborto de segundo trimestre na clandestinidade representa 78% dos óbitos maternos por aborto. Poderíamos estar evitando 87% das mortes se as mulheres tivessem acesso a um aborto legal antes de 12 semanas ou acesso a um aborto de segundo trimestre. Então, é uma questão muito grave, a gente precisa evoluir e melhorar esse aspecto, não é? Acho que vocês devem estar cansados também de ver pela mídia, televisada, escrita, não há semana e cada 2, 3 dias há uma publicação de uma criança estuprada, grávida, em que o juiz teve que pedir para o hospital fazer, em que houve barreiras no atendimento, em que houve confusão e chegou tardiamente porque ela foi batendo de porta em porta, ou porque não lhe foi dado o acesso a um aborto legal, como essa menina de 13 anos, e morreu logo após o parto, por consequências do parto realizado numa menor que não tinha ainda o sistema reprodutivo preparado para parir. Né? E chega ao cúmulo de médicos que fizeram um aborto completamente dentro da lei, da ordem, da legalidade, da Constituição, né? Dos direitos humanos, dos direitos reprodutivos, das normativas, das portarias, serem investigados por terem realizado um aborto legal no país. É o suprassumo da incoerência, da estupidez, de uma radicalidade, de um fundamentalismo que ultrapassa a razão. Né? Estamos falando que o direito à interrupção não é uma obrigação que as pessoas se submetam à interrupção, não é obrigatório. Faça aquelas pessoas que achem que devam ter acesso e garantir esse direito, e deve ser garantido. As que não quiserem fazer, e deve ser, e é legítimo essa situação, essa condição, deve-se lhe dado todo o apoio para que se garanta um pré-natal de alta qualidade. Não é? Mas impor valores, né, religiosos a toda uma sociedade dentro de um Estado em que a Constituição estabelece separação da religião e Estado, ou seja, no Estado laico, é realmente uma aberração, vamos dizer, dos direitos humanos das meninas e das mulheres brasileiras, né, que impacta com relação às suas vidas. Como eu disse, a confusão se estabeleceu aqui com essa norma técnica, que falou que não havia indicação para interrupção da gravidez depois das 22 semanas e que a mulher devia ser informada da impossibilidade de fazer e assessorá-la a um pré-natal especializado. E doação, do feto, se assim o desejasse, após o parto. Na verdade, há que contextualizar, né, essa situação. Isso aconteceu, evidentemente, em 2012, no momento em que não havia evidências robustas das doses, dos intervalos entre doses, do uso do misoprostol na indução da gestação de segundo trimestre. Não havia ainda consistência nisso. Nós não tínhamos mifepristone. Os serviços não dispunham de treinamento em dilatação e evacuação como o mundo do norte e do Equador já dispunha dessa técnica disponível, acessível. Havia muita objeção, ainda como há hoje, muita complexidade na compreensão, né, na confusão de prematuro com aborto induzido, que não estabelece limites de idade gestacional, etc, etc. Né? Mas, mais recentemente, há uma série de
pareceres, recomendações, ofícios de promotores públicos, defensorias públicas. Essa é do NUDEM de São Paulo, Núcleo Especializado em Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, da Defensoria Pública ao hospital, dizendo que as normas não são normas jurídicas, elas são recomendações técnicas, não é? E que a deliberação da aplicação depende se estão baseadas em evidências científicas e que os profissionais, dentro da sua atuação, devem levar em conta cada caso específico e o risco à saúde para a mulher e menina, que são soberanas em qualquer situação. Portanto, se a lei maior não estabelece limites, uma norma, evidentemente, também não poderia estabelecer. Essa é o resultado de um treinamento realizado aqui no Brasil, em São Paulo, onde uma médica americana, a professora Bianca Stefani, ficou 18 dias treinando a equipe de 3 hospitais de regiões diferentes do país, a técnica de dilatação e evacuação, e aqui se mostra as lições aprendidas, né, para ampliação dessas opções para mulheres e meninas brasileiras. Vale a pena uma leitura, e foi um treinamento de altíssimo nível, de altíssima qualidade, não só do ponto de vista teórico, como do técnico e prático, do ponto de vista do número de procedimentos realizados. Penso que esse é um dos caminhos para qualificar melhor e dar uma assistência mais adequada às mulheres no segundo trimestre de gestação. Romper barreiras da restrição, de várias formas de restrições, da falta dos protocolos nas instituições, da falta de insumos, do abuso de objeção de consciência, da escassez de treinamentos, e aqui eu faço um grande homenagem à professora Juliana Dias por ter pensado esse tipo de treinamento, essa capacitação. Eu espero que eu tenha podido contribuir minimamente para a discussão, e estou aberto e à disposição para esclarecimentos e dúvidas, e, quem sabe, no futuro marcar uma live só para dúvidas com relação à equipe ou pessoal. Tá? Então, vamos lá. Garantia de cumprimento de direitos humanos e direitos sexuais e reprodutivos é dever de todos nós profissionais. Proteger nossas meninas, adolescentes e mulheres contra a revitimização. Ter um trato acolhedor, empático, respeitoso, sempre evitando nossos valores pessoais, de atitude neutra, tranquilizando a mulher para a decisão ser a melhor possível de acordo com a compreensão e entendimento filosófico, moral, religioso e ético daquela pessoa que está diante de nós, não é? Um entendimento sobre a magnitude, o impacto dessa negativa nos indicadores de saúde, de aborto inseguro, de morbimortalidade, de descumprimento dos direitos humanos das meninas e das mulheres. E sempre prestando atenção de que a nossa responsabilidade é acolher, tratar e dar uma atenção a mais amplamente possível, uma atenção integral em ampla perspectiva a essas vítimas, e com muito cuidado, muita ética, e espero que a gente possa ter tido aí quase 2 horas, 1h40, quase 1h30, pouco mais, de muitas evidências, muitas referências, muita literatura, que vocês, em cada slide, vão poder acessar e poder ampliar ainda mais o conhecimento sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado, e muito obrigado pela gentileza do convite. Foi um grande prazer.